Olá, queridos, mais uma vez aqui estamos para mais um programa Palavra da Fé. Nesta oportunidade queremos compartilhar com os queridos a seguinte mensagem. Primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, seu filho na fé, no capítulo de número 1, o versículo de número 2, dizendo o seguinte: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de nosso Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. No capítulo 2, no versículo de número 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Este é o único mediador entre Deus e os homens. Meus amados, nesta oportunidade eu quero lhes transmitir uma simplória mensagem cujo título é A Salvação do Homem. Quando eu me refiro ao homem, estou também me referindo a toda a humanidade. Não importa o sexo, não importa a sua idade, não importa a sua raça, não importa o seu nível intelectual. O importante é que a palavra de Deus está alcançando agora todos os corações, em todos os níveis. O apóstolo São Paulo, um homem de formação acadêmica, um homem formado pela Universidade de Jerusalém, onde o reitor era o doutor Gamaliel, ele foi formado não apenas espiritualmente, mas intelectualmente, foi formado pela Universidade de Jerusalém. E agora Jesus o traz para ser seu atalaia, seu profeta, seu transmissor. E como transmissor da palavra de Deus, ele cria um discipulado e começa a preparar homens para a propagação do Evangelho da paz e da salvação. Dentre eles, destacamos Timóteo, um verdadeiro filho na fé do apóstolo Paulo. E ele começa a preparar este jovem para não ser contaminado com as falsas doutrinas e para que apregoe o verdadeiro evangelho. Porque, como você sabe, existem vários evangelhos. Evangelhos que são apenas ilusões, evangelhos que são apenas ilusórios. E só há um evangelho verdadeiro, que é o evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o objetivo deste evangelho é a salvação do ser humano, porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança do seu Criador. A palavra de Deus nos diz, lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 1 e no versículo número 1 também, a seguir, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então preste atenção. Havia terra sem forma e vazia, havia águas e havia escuridão, havia trevas. E como a luz não se comunica com as trevas e vice-versa, vendo Deus que não havia luz, usou o verbo, usou a palavra e disse: haja luz, e houve luz. Porque futuramente, quem estaria habitando nesta terra? Estaria habitando nesta terra o homem, o qual foi feito à imagem e semelhança do próprio Deus. E o homem não pode viver sem a luz, porque a luz, ela ilumina os nossos caminhos. O salmista já dizia, o Evangelho, ele é luz, o Evangelho, ele é paz, o Evangelho, ele é transparência. E para que haja transparência tem que haver luz, dizia o salmista, né?
lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. E o apóstolo São Paulo, preocupado com a salvação da humanidade, que a humanidade não deveria permanecer para sempre nas trevas, então ele traz à luz um discípulo chamado Timóteo, prepara este moço para que esse moço possa substituí-lo por ocasiões, pregando o evangelho da salvação. E diz para Timóteo, preste atenção, meu filho, no capítulo de número 2 e no versículo 4, que quer que todos os homens se salvem. Jesus Cristo quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. No versículo 5, ele reforça, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E este mesmo Jesus, nascido do ventre de Maria e do leito de José, este mesmo Jesus, ele veio a esta terra com o propósito de criar o caminho da salvação. Ele mesmo é o caminho. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém se salva a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. É isto que o apóstolo Paulo está enfatizando. Dentro desse pequeno texto, lendo este contexto para que não haja pretexto, eu estou deixando você perceber que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens. O apóstolo São Pedro também vaticinou e corroborou a mensagem do apóstolo Paulo. Se você ler no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e no versículo 12, lá está escrito, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nós sabemos que as religiões, elas procuram anunciar intermediários de Deus na terra. Citam vários nomes de homens e mulheres como verdadeiros intercessores ou mediadores. Não, queridos, a Bíblia nos prova, mostrando que só há um mediador entre Deus e os homens, que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, exceto Jesus Cristo, o nosso Senhor. Muito bem. Dentro desse contexto também, eu quero enfatizar uma mensagem muito forte, deixada pelo próprio Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, no livro de São Mateus, no capítulo de número 28, quando Jesus, após a ressurreição, reúne os seus discípulos e os leva para um lugar maravilhoso. E a Bíblia diz que ali Jesus aparece aos seus discípulos, ali no monte e também à beira do mar da Galileia. A Bíblia diz no versículo de número 16 do capítulo de número 28, e os 11 discípulos, 11 por quê? Porque eram 12 e um havia se enforcado, né? O remorso levou aquele discípulo a se enforcar. Então, os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Ali haveria um concílio, ali haveria uma reunião entre os discípulos de Jesus que posteriormente seriam transformados em apóstolos. O que significa a palavra apóstolos? Lá no original, no grego, a palavra apóstolos quer dizer enviado. Uma comissão de homens discipulados para serem enviados. Então ali estava o colégio apostólico reunido. Mas veja bem que dentro do mesmo colégio apostólico havia dois grupos de pessoas. Eu quero saber qual grupo que você está, qual grupo que você prefere ficar. Vou lhe chamar a atenção lendo o texto bíblico que nos diz assim:
E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Não é assim que acontece também nos dias de hoje? Muitos adoradores existem na face da terra, porque a própria palavra de Deus diz que o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Mas dentro deste contexto também existe aqueles que duvidam, aqueles que se desviam, aqueles que vêm com força e com a força do emocionalismo e depois se desviam. Por que desviam? Porque duvidam da realidade. Não depositam a sua fé dentro da credibilidade do Evangelho da verdade. Então, naquele grupo também havia os que adoravam e os que duvidavam. Mas Jesus não estava nem aí para isso, porque Jesus ele não está preocupado em agradar a plateia. Jesus sempre esteve preocupado em apregoar a verdade. Então Jesus desconsiderou aqueles que duvidaram, pregou para aqueles que adoraram, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele traz para ele toda a responsabilidade. Ele está ciente de que muitos homens viriam, muitos cientistas, muitos filósofos, muitos pregoeiros de palavras poéticas, estariam disputando dentro dos areópagos, dentro dos grandes locais e até dos templos, disputando sobre quem pregaria melhor, quem falaria melhor, quem estaria com a verdade ou com a mentira. Porém, Jesus está dizendo que todos estes criariam um rebanho de idólatras para os idolatrarem. Mas Jesus, ele desclassifica a idolatria. Jesus se aplica na verdade e diz: olha, todo poder é me dado nos céus e na terra. Mateus capítulo de número 28, versículo 18. Portanto, ide. Depois que ele preparou o seu apostolado, ele disse: agora vocês precisam ir. E vejam bem que o verbo está no imperativo. Portanto, ide. Ide. Preparou e agora está enviando. Enviando os preparados para que um missionário, para que um pregador, um evangelista, um pastor saia para pregar a palavra, primeiro ele tem que ser preparado. Então Jesus preparou o seu colegiado em 3 anos e meio e agora ele está mandando eles irem ensinar a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que me chama a atenção aqui, nestes 2 últimos versículos do Evangelho de São Mateus, é que o ministério de Jesus, na verdade, era o ministério do ensino. E ele aplicou no coração dos seus discípulos e apóstolos o ministério do ensino. A grande preocupação de Jesus Cristo para você, para comigo e para com todos aqueles que nos cercam é o evangelho do ensino. Sem aprender não podemos ensinar. Um professor não pode chegar diante de uma classe e começar a aplicar uma aula se antes ele não aprendeu de alguém. Isto me faz lembrar de Filipe. Filipe, o grande evangelista de Samaria. Ele estava acabando o seu ministério, entre aspas, estava voltando para ficar tranquilo na sua terra, quando o Espírito Santo lhe interrompe no meio do caminho e diz assim para Filipe: Filipe, volte agora para o caminho que dá para Gaza, porque vem uma carruagem trazendo um homem importante, e este homem está lendo o livro, o rolo, o pergaminho. Ele está lendo ali no profeta Isaías, e ele precisa de alguém que lhe ensine, porque sozinho jamais ele aprenderá. E Filipe volta para o caminho que dá para Gaza, obedecendo ao Espírito Santo, e quando ele chega, avista a carruagem da rainha de Candace, com o ministro Mor na frente da carruagem. E ele para a carruagem e pergunta para aquele ministro, para aquele homem, para aquele eunuco da rainha, ele disse: tu entendes o que ler? E o ministro lhe respondeu: como posso entender se não tem quem me ensine?
E Filipe pediu permissão, subiu ao carro e começou a lhe ensinar a passagem que fala, ou que falava na época também, sobre o Messias, o Salvador. Chegando à margem de um rio, de uma lagoa, de um lugar onde tinha água, ele perguntou a Filipe: olha aí, o que me impede de ser batizado? Olha a água aqui. E Filipe disse: desça da carruagem que eu vou te batizar. Porque esta era a ordem do Espírito Santo para o evangelista que estava atuando após ter aprendido com o mestre por excelência. E ele faz o batismo ali daquele eunuco, aquele ministro, Mórdaga, rainha de Candace, e quando ele levanta o homem das águas, o Espírito o arrebata dali, o conduzindo para a cidade de Azoto, e aquele moço vai embora salvo pela graça e pela misericórdia de Deus, cumprindo o mandamento de Jesus. Filipe ensinou, Filipe batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquela alma agora foi embora sã e salva e Filipe foi arrebatado, transladado, transportado para um lugar chamado Azoto para dar continuidade ao seu ministério. Mas o que mais me chama a atenção ainda é o ministério do aprendizado. Como eu posso aprender se eu não permito que alguém me ensine? E como eu posso ensinar se você também não quer aprender? Me dê um minuto de sua atenção. Fique ligado. Jesus Cristo, terminando o livro de São Mateus, por inspiração na vida deste ministro chamado Mateus, ele declara: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É um mandamento. O ensino é um mandamento de Jesus. Ensinar o quê? Ensinar a teologia. O que significa a palavra teologia? Tel é Deus, logia é o estudo das coisas de Deus. A teologia está aqui em minhas mãos. Aqui está a essência, aqui está o lenitivo, aqui está o azeite, o tempero principal de um verdadeiro alimento. E ele termina dizendo: após ensinar a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, saibais que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não disse: eu estarei convosco, porque aí ele estaria pronunciando a sua presença para o futuro. Eu estarei. Ele não disse: eu estaria ou estava convosco, porque aí ele estaria anunciando a sua presença lá no passado. Mas ele trouxe para o presente e confirmou: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí você me pergunta: mas cadê ele que eu não estou vendo? Eu também não estou vendo, mas eu estou sentindo, porque ele não está do meu lado externo, ele está do lado interno. Ele está no meu coração e ele quer também entrar no teu coração. Ele quer entrar no seu coração. Muitas pessoas procuram a felicidade em vários lugares. Uns vão para uma festa, outros vão para uma viagem, fazer turismo em busca da felicidade. Uns viajam em busca da felicidade em países, outros vão para uma balada, outros vão para algum lugar em busca da felicidade. Esquecendo-se que a felicidade não está nem ali, nem lá, nem acolá. A felicidade está dentro do seu coração. Não precisa nem de gritar, que ele vai te responder: eu estou aqui e quero te abençoar. Eu quero te salvar. Que Deus te abençoe, que esta palavra encontre guarida no teu coração. E eu vou ficando por aqui. Prometo voltar em breve para mais uma vez compartilhar algo da parte de Deus com você e com a sua família. Deus vos abençoe.